Boa noite, meus amigos, companheiros e seguidores do canal Evangelho e Vida. É com muita satisfação e alegria que vamos dar continuidade às nossas reflexões do mês. Conforme havíamos prometido, hoje nós vamos fazer algumas reflexões em torno dos desafios de convivência em família. Antes, porém, vamos pedir a Deus nesse instante que nos cubra de bênçãos, que enche os nossos lares de alegria, de fartura e de serenidade, e que a paz de Jesus, o Mestre de Nazaré, esteja em todos os lares aqui representados. Porém, antes de nós começarmos a refletir e a ponderar sobre alguns aspectos, eu vos convido nesse instante a fazermos uma visita. Vamos acompanhar Luiz Guimarães Rosa e vamos com ele visitar a casa paterna. Pois é, meus amigos, que beleza, que reconhecimento feliz o desse autor. O bom filho, como diz o dito popular, a casa retorna. E é assim que nós vamos observar os sentimentos e o encontro consigo mesmo do autor com as suas referências de afeto. A saudade de suas raízes, compartilhadas com seus iguais, ou seja, os pares afetivos, do seu início de vida, da sua infância, dos sonhos e das ilusões. Há um encontro neste momento com a sua essência de amor. E quem não os tem? Que não os tem guardado na lembrança esses melhores encontros, essas doces recordações. São aquelas famílias ditas afinizadas pelo amor, pela amizade e até mesmo por laços de vidas passadas, que vêm reatar esses laços, vêm fortalecer esses laços de família. Mas aí nós nos perguntamos, será que todas as famílias é assim? Como é então a sua família? A sua família é uma família alegre, festeira? Vocês brincam juntos? Vocês se divertem juntos? Como é que é a sua família, a minha, a nossa família? Se divertem, se distraem, colaboram entre si? Ou é divertida, autoritária? Ou é uma família em que você não se sente bem? Se sente um estranho, como se estivesse em terra de ninguém. Isso também pode acontecer. Aí a gente se pergunta, o que é que será que faz com que as pessoas tenham famílias tão diferentes? Tão diferentes. Se as pessoas são diferentes e elas se encontram no ambiente familiar e muitas até nem se afinizam, por que que as famílias estão diferentes? Aí nós não estamos nem falando na configuração,
Porque para que a gente aprenda um pouco e passe a rever esses diferentes espaços em família, essas diferentes formas de conviver, nós precisamos também ir mais além no tempo. Rever como é que era a família no tempo, uma família tradicional, uma família patriarcal. E o que é que houve nos dias atuais? Nós saímos de uma família patriarcal e a gente vai ver que o grande desafio desse momento é, sobretudo, falar de família. Este é o primeiro desafio. Já começamos por aí. Ai, como dói, ai, como toca. Para uns é uma alegria imensa, para outros é um desastre, um desapontamento. Mas nem sempre é assim. O que nós precisamos entender é que a família, ao longo dos anos, dos séculos, ela vem sofrendo invadências, influências e modificações muito significativas. Então, nós saímos de um modelo patriarcal, veja bem, onde hacíamos por mudanças no ambiente familiar e abrimos mão dos valores como respeito e disciplina. Olha que desafio, né? Já começamos aí, né? Saímos de um modelo fechado, modelo radical, onde valores eram ali observados com rigor, né? Para a gente passando ao longo desses anos, dessas décadas, por mudanças que mexeram muito nas relações e nas várias configurações familiares. Então a gente vê que há uma mudança muito pendular que vai ser esse o nosso primeiro desafio. Nós saímos a partir dos anos 60, veja bem, a família se viu a braços com muitos desafios, a tão cantada juventude transviada, onde havia questionamento de valores, inclusive contestando o modelo familiar. Os jovens já estavam ali, onde se deu e aconteceu ao longo dessas décadas todas, a liberação sexual. Olha, outro ponto importante para que a gente possa observar o desafio da vivência em família. A revolução industrial e, sem contar no feminismo, as reivindicações das mulheres sobre uma posição mais definida na sociedade, como salários mais justos, ter vez e voz, o que vem acontecendo. Embora tenham ocorrido muitos equívocos, é natural que isso ocorra. Mas o que a gente observa é que nós, família, que quer seja antiga, a moda antiga ou a moda nova, a novidade da família mais aberta, não é isso? Mais aberta. Nós nos esquecemos de que nesse modelo antigo, que quando a gente faz um processo de transformação, nós não podemos abandonar a experiência antiga. E é isso que vem acontecendo. Tudo aquilo de bom que ficou no passado, que poderia ter sido aproveitado, não foi trazido, não foi reinventado para o momento atual. Então, nós passamos para um modelo que não é um modelo de paradigmas, não é um modelo de valores. Tem sido uma mudança pendular. Você sai de um extremo para outro extremo. Da liberdade consensual, da liberdade com responsabilidade também, né? Embora haja vista o autoritarismo paterno lá nas antigas, né? Para um momento de libertinagem, onde nós vemos educadores, conselheiros, pessoas dizerem: olha, os filhos é que estão mandando dos pais. Os filhos, então, não é uma questão de mandar. Aí nós vamos ter muito cuidado com as nossas falas, com as nossas reflexões. É uma questão de valores, é uma questão de desempenho de papéis entre pais e filhos, filhos e pais. Eu acredito que aí a gente vai entender uma linha de bom senso. Então, apesar de todo esse processo de mudanças
que vem invadindo a família, e nós dizemos aqui, nós só podemos ter uma referência à nossa família brasileira, sobretudo na atualidade, a gente passa a refletir sobre a questão dos laços de famílias. Olha, na filosofia espírita, lá em meados do século XIX, o professor Hippolyte Léon Denisard faz uma pergunta crucial aos espíritos conselheiros reveladores. Na questão 765, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? Relaxamento, não está nem dizendo que é desaparecimento ou relaxamento. Soltar, relaxar, descuidar. Então eles respondem, haverá um recrudescimento da lei do egoísmo. Então isso significa, o que é um recrudescimento? Um crescimento assustador da lei do egoísmo. Então, o que é que a gente passa nesse momento, mas sobretudo tendo em vista a nossa vivência em família? Que família é o lugar da solidariedade. Família é esse laboratório onde nós desenvolvemos, como diz Rui Barbosa, família é a pátria amplificada. Família é a pátria, aliás, a pátria é a família amplificada. Aqui nós formamos e desenvolvemos valores para a vida, para o mundo, para as nações. Aqui nós aprendemos neste pequeno laboratório a ceder, cada um ceder de si. Então não existe aquele o meu, o teu, existe o nosso. A casa é nossa. Os rendimentos que nós recebemos, as despesas, tudo é nosso, é dividido. A alimentação de cada dia é nossa, é distribuída de forma igualitária, com amor, com carinho, com respeito e com serenidade. Então, este é o momento que a gente precisa passar a pensar, né? Família é o momento em que nós precisamos aprender para ceder. Ceder de si mesmo em favor de uma pequena coletividade, de um pequeno grupo social. Olha que beleza! E aí é que neste ensaio de solidariedade, de amor ao próximo, nós saímos para a sociedade, nós saímos para os ambientes de trabalho, nós saímos para o mundo com valores que aqui em família foram desenvolvidos. Não importa que nesse momento estejamos nas famílias modernas a falar de uma forma inovada, não é? Não é nem renovada, inovada, não é? Muito inovada, mas que vale a pena. É valor que continua, é amor que persevera, é dever que se cumpre em cada dia em favor deste pequeno grupo que se reúnem por afinidades. Isso não significa que por afinidades quer dizer que nos amemos. É claro que existe muitos entes e espíritos que se ligam na família através de uma afinidade amorosa, afetiva, outros através da arte, da beleza, da música, da pintura, da dança. Veja que são grupos que se reúnem assim também de outra forma, com outros gostos, com outros pendores, que podem não ser os mais bonitos, mas há uma afinidade. E há também aqueles que se reúnem em família para serem ajudados e auxiliados por aquele grupo familiar. Aquele difícil. Lembram-se daquelas lentilhas endurecidas, aqueles espíritos endurecidos, mas estão ali apoiados pelo grupo familiar para crescer junto, para ajudar aquela vida e encaminhá-la para Deus. E aí é que nós vamos ver o papel significativo dos pais, ou seja, dos adultos significativos na vida do jovem e da criança. É muito importante que a gente passe a repensar nas nossas atitudes. Então, qual seria então a finalidade da família? Sim, para que a gente se junta em família?
Às vezes a gente diz, nossa, eu nem sei porque eu estou aqui, eu não pedi para vir, né? A gente costuma muito ouvir essas coisinhas que são pequenas, imaturidades, né? A família existe com a finalidade do aprendizado e da evolução. Ou seja, aprendizado e evolução. Então, pais, cabe acolher o desenvolvimento dos seres em processo de evolução, de progresso moral, espiritual e intelectual. Então, cabe aos pais, aos responsáveis, acolher esses espíritos que chegam. Olha, a acolhida, receber com carinho, com amor, sabendo por que e para que estão fazendo. Estão realizando esse propósito. Aí a gente vai ter que rever também as uniões, muitas vezes fortuitas, aleatórias. Um casal, quando se une, tem que repensar na sua proposta. O que é que vamos fazer junto para constituir família? Quem casa quer casa, não é isso? E que filhos nós vamos receber? Dizer sim, sim a estes espíritos que chegam. Eu estou aqui falando em espírito, mas é numa espiritualidade geral, viu, gente? Somos espíritos, estamos aqui no corpo de carne. Então, a nossa linguagem será sempre desse modo, viu? Estamos aqui de passagem para aprender sobre tudo. E, acima de tudo, no seio familiar. Então, o que é que nós observamos? Que há um novo modelo de relacionamento onde as tendências inatas, observem, tendências inatas, já nascemos com essas tendências, se revelam na forma de simpatia e antipatia. São aqueles seres que que se antipatizam, que não se suportam, que olha para a cara um do outro assim e não sabe por que está ali. São chamadas desuniões, brigas e tantos desentendimentos que acontecem em família. Isso também pode acontecer e, como nós sempre aqui colocamos, isso acontece nas melhores famílias. Isto acontece nas melhores famílias. É natural que a gente aprenda a entender este propósito divino e da responsabilidade que nos cabe diante dos nossos netos, dos nossos bisnetos e de todos aqueles que nós estamos educando com o nosso modelo. Então, no livro Pensamento e Vida, prestem atenção. O educador Emmanuel vai nos dizer: a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como centro essencial de nossos reflexos. Observaram? Reflexos que são agradáveis ou desagradáveis, que o passado nos devolve. Então, existe uma anterioridade. Ninguém se reúne em família por acaso, nem com desconhecidos. É claro que aqui não é uma regra, tem exceções. Há espíritos, há pessoas que se reúnem em família pela primeira vez e se juntam àquele grupo, Mas o que é que acontece numa linha geral? Há sempre antecedentes que vêm para nos favorecer neste nosso reencontro. Há uma dívida que nós chamamos de amor, que não foi ainda resolvida. Com aqueles espíritos, aqueles seres que nós amamos e que nós já resolvemos o que tínhamos que resolver. Nós não precisamos retornar mais com eles. Eles não precisam estar aqui conosco. Já foi resolvido. O amor já deu seu recado. Então, é preciso que a gente aprenda aqui e agora a lidar com esses espíritos que nos são confiados de uma forma justa. Cuidado, não é que a gente vai se tornar melhor que os nossos filhos. Nem com uma autoridade irreverente. Autoridade moral, sim. Autoritarismo, não. Então, podemos, concluir, segundo esse pensamento de Emmanuel, que a configuração de uma família não se dá de forma fortuita, como nós já dissemos. Ninguém renasce numa família repleta de desconhecidos.
Pelo menos venham ali, ó, no apoio. Venham ali, ó, sempre nesse exercício de co-liderança. Às vezes são os pais, marido e mulher, que estão ali dando a força, amigáveis. De outras vezes são irmãos. Sempre temos estes elementos favoráveis para que o processo seja vitorioso. Então nós vamos ver que também encontraremos adversários e credores. Então é natural que essas posições vibratórias, observem, desses espíritos irão se configurar como desafios de convivência e de entendimento. São aqueles filhos que não reconhecem os pais, são os pais que também não reconhecem muitos filhos e que desprezam. São aqueles momentos que o contato frequente, o acordar, o levantar, todos os dias, você já pensou que laboratório, que curso intensivo de amorosidade, de tolerância, de bondade. É um curso intensivo. Você não para respirar. Não para nem para respirar, porque nas dores e nas alegrias estão sempre juntos. Pelo menos é o que nós precisamos e devemos esperar. Juntos, na dor e na alegria, sempre juntos. E mais tarde, um dia, a gente vai compreender por quê, não só por quê. A gente vai entender para quê. Para que estas coisas aconteçam. Sempre em nome do amor. Então, posições vibratórias vêm neste momento como o maior desafio em família. Filhos que agridem os pais, filhos que ferem os pais e que dizem, olha, sem entender, os pais não entendem porque dizem, eu não sei mais o que fazer com este filho ou com esta filha, e assim nós vamos seguindo. Então, não há nenhuma família material que não seja constituída sem um propósito de reajustamento. Vamos repetir. Reajustamento, ou seja, ajustar-se novamente em nova oportunidade perante as leis divinas. A lei divina que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Até aqui nós estamos falando uma linguagem geral que pode ser aceita e entendida por todas as religiões, por todos os credos religiosos. Nós não estamos fazendo só um pensamento religioso dissidente ou diferente dos demais. Então, a família dos dias atuais, no entanto, é preciso que a gente passe a observar com seriedade. Sofre ataque de todos os lados, que não só fragilizam a estrutura e incentivam o individualismo e orgulho. Vejam bem que é justamente nessas relações em famílias que nós estabelecemos as nossas primeiras noções de convivência, respeito e interesse pelo próximo. Então, a família que nos acolhe é o quê? É o nosso primeiro berço e nossa primeira escola. Que beleza, que escola de amor. Então, vimos aqui que a importância das figuras parentais, pai e mãe. Maria Montessori é uma médica e ela desenvolveu projetos em torno da metodologia da educação e que se dedicava muito, através do método montessoriano, para as crianças. Ela dizia, eu aponto para as crianças e as pessoas só veem o meu dedo. Então, não vamos ver lá o foco é a criança, é o ser que está renascendo, que está sendo reeditado para a vida e para uma vida em mudança. Então, Maria Montessori dizia, as pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e somos solidários, observem, e somos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz. Perceber o motivo das guerras lá fora no mundo é porque existem guerras dentro dos nossos lares. É porque existem dissidentes.
É porque não estamos trabalhando na cooperação e sim competindo. E aí é um dos grandes desafios que nós vamos ver na convivência familiar. A competição, imaturidade. Mães competindo com as filhas, entendeu? Filhos competindo com os pais. Quem é o maior, quem é o melhor, quem é que manda mais, né? Quem é que é mais esperto? Quem é que vai ficar com a melhor parte do bolo? Só atrás de merecimentos e merecimentos, e deveres, e atribuições. Então, é uma competição e uma maturidade que nós levamos lá para fora, para o mundo. Então, as projeções, outro tipo de dificuldade, outro desafio. Eu não fiz, mas meu filho vai fazer. Eu não segui determinada profissão, mas meu filho vai ser. Eu não fui bailarina ou bailarino, mas meu filho ou minha filha vai ser. Vai ser um grande pianista. E já compramos um piano e já colocamos dentro de casa. E não procuramos saber dos nossos filhos, as tendências, os gostos, as facilidades. E assim nós vamos projetando no outro e, sobretudo, em casa, tentando nos realizar na pessoa dos nossos filhos. Agora vamos fazer uma pergunta. A vida dos nossos filhos nos pertence? A decisão dos nossos filhos nos pertence ou é uma decisão deles compartilhada, orientada, apoiada? Então é preciso esse trabalho de parceria e o respeito e a liberdade para essas aves possam voar livres, mas responsáveis. Livres e responsáveis. Então, vamos agora, é importante a gente observar que é preciso permitir que os filhos cresçam também com as nossas limitações e as nossas possibilidades. Ah, meu filho, eu não posso pagar um bom colégio, não posso pagar a banca, 2 escolas, não, vou estudar em casa. Ah, meu filho, eu não tenho dinheiro, faltou dinheiro. O dinheiro aqui, eu sempre digo, o dinheiro que é para o necessário. O que sobra é luxo. Então vamos vendo o que é que nós nos permitimos sem culpas. Olha lá, sem culpa, nós não queremos pais culpados. Porque nas velhas famílias tradicionais não existia pai nem mãe culpado. Se sentindo culpado, porque não deu um traje novo, um tênis novo para o filho? Ou uma modinha, um modismo? Sempre atrás de marcas. Os filhos parecem propagandas, carregam as propagandas das grandes marcas. Das mães culpadas que vão trabalhar e deixar o filho em casa. Que bobagem é esta? Pai, mãe, você é herói. Viva a sua vida com dignidade. E se disfarce em amorosidade dentro das suas possibilidades. E vamos educar nossos filhos com limite, sim. Com limite, sim. Fazemos aquilo que podemos e nem por isso somos menos felizes do que ninguém. Somos vencedores de nós mesmos. Outra limitação além da projeção é essa liberdade com permissividade. Dê limites. Filhos mandando nos pais, o que é isso? Pais não devem ser os carrascos, mas também de repente nós não podemos nos submeter às vontades egóicas de espíritos que estão sendo educados. Demonstrarmos para eles que estamos com medo, que estamos acovardados. O que é isso? Em que mundo nós estamos se esse mundo é de Deus? E Deus é essa fonte divina do poder, que nos concede tudo a todo momento, desde que assim o desejarmos. Vamos também educar os nossos filhos para a liberdade, sem permissividade. Aqui mando eu, e nós decidimos em conjunto. Vamos ver qual é a melhor ideia?
e vamos ver qual é a ideia melhor. Não chega em casa a hora que quer. Já pensaram? Olha o modelo antigo, tão rigoroso, e agora? Os pais não dormem, os pais ficam preocupados. Tá certo que você não vá agora ficar observando o filho sair de casa, filho chegar, dê autonomia e relaxe. Se você confia, entregue para o universo e relaxe. Faça a sua parte. Com liberdade, mais uma vez, sem permissividade. Educando sem culpa. Lembrando qual é o papel dos pais, do casal. E aqui, para a gente finalizar nossa conversinha de gente grande, que já vai levando tempo, nós vamos lembrar que o Salmo de Davi. O Salmo de Davi, nós observamos que o salmista fez um trabalho magnífico, procurando um Deus ideal, um Senhor. E o Senhor que ele fez esta comparação foi com o bom pastor. O pastor que leva as suas ovelhas por prados verdejantes. Tudo de bom que damos aos nossos filhos em família. Mas aquele pastor que nos leva para águas tranquilas, com confiança, que garante tudo aquilo que nós precisamos no momento em que assim precisamos, é aquele mesmo pastor que usa a vara e o cajado. Porque ele diz, pois tua vara e o teu cajado me consolam. Lembrando sempre que é preciso não só dar prados verdejantes. Deixar que os nossos filhos se estendam em águas tranquilas, serenas e calmas, mas que no momento em que estiverem por cair nos despenhadeiros, usemos a vara. Com aquela ovelhinha rebelde, usemos o cajado. É preciso que em momentos o aguilhão esteja presente para livrar esses espíritos, essas ovelhinhas do perigo, da queda do abismo, do vale da sombra e da morte. E com o coração tranquilo, vamos entregar para Deus nossas famílias, nossos familiares, todos aqueles que foram colocados em nossas vidas, para que possamos testemunhar aquilo de que nós temos de melhor e aquilo que nós somos, ainda o melhor de nós. Adiante com Jesus, sempre, seguindo as trilhas do bom pastor, sem desviar do rebanho, juntos, unidos, trabalhando e vencendo sempre. Que assim seja. Agora, meus amigos, eu convido a todos para fazermos a nosso momento de oração e reflexão da noite, numa invocação à Nossa Mãe Santíssima. Fiquem tranquilos, façam esse trabalho com bastante serenidade. Se quiserem, pode botar sua aguinha lá para magnetizar. Lembrando que nós vamos começar de fora até chegar dentro do nosso lar. E vamos trabalhar com as pessoas doentes. Vamos trabalhar. Vamos irradiar luz, energias de cura para todos aqueles que precisam. Lembrando que é dando que se recebe. Que assim seja. Momento de oração e irradiação. Tranquilize o seu corpo e a sua mente. Sinta as vibrações amorosas de Nossa Mãe Santíssima entrando em seu lar neste momento. Elevemos o nosso pensamento em oração. Mãe Santíssima, Senhora do amor e da misericórdia, intercedei por nós, os teus filhos, neste momento de transição para uma vida melhor. Rogamos, Senhora, a proteção
e a libertação de todos os males. Auxilia-nos no atendimento àqueles que sofrem, vitimados pelas dores do corpo e da alma. Neste momento, unimos os nossos pensamentos e dirigimos os fluidos curadores, energia saneadora e balsâmica, em socorro daqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Envia, Senhora do Amparo, os espíritos curadores e que eles possam canalizar as nossas energias, forças curadoras a todos os vales da terra, atingidos por calamidades físicas, morais e espirituais. Rogamos também nesse instante pelos lares em desarmonia, pelos familiares que perderam seus entes queridos. Cura, minha mãe, cura as nossas almas adoecidas pela desesperança e pelo medo. Que a legião de Maria, espíritos curadores da Cruz Vermelha do Espaço, visitem os doentes, inspirando os profissionais da área da saúde. Visita também, Senhora, particularmente nesse instante, os nossos lares. Ó Senhora dos remédios, cura todos que aqui se encontram com o vosso bálsamo de amor. Agraciados com a tua presença, deixa aqui impregnado em nossas almas o teu perfume de paz. Gratidão, Senhora Mãe. Gratidão. Bênçãos de luz em cada lar aqui representado. Assim seja.